vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Tudo bem? Amém. Vocês estão igual o Butantan. Eu pergunto tudo bem, eles falam amém. Isso é bem de igreja, né? Você não fala tanto amém assim, né? Esse crenteza é um negócio que tem que tomar cuidado, viu? Às vezes a gente entra num linguajar tão hermético que perde a capacidade de falar com as pessoas, né? Estava me contando outro dia a história aí, parece piadinha, né? Não sei nem se não é, né? Mas ficava falando, a irmã chegou, trocou outra no ponto do ônibus. Aí falou, tá com uma pessoa junto, né? Ela falou, e aí, vaso, aonde você está indo? Aí outra disse, estou levando essa alma aqui para livrar do cão. Esse é um linguajar bem... Imagina o que aquela alma estava pensando, né? Poxa, virei uma alma. E tem que me livrar do cão. E quem está me conduzindo é um vaso. Então, às vezes a gente entra nesse mundo e não entende o nosso papel em relação ao mundo lá fora. Queria falar com vocês hoje sobre o livro de Efésios. É um livro que eu acho muito, muito especial, para uma igreja muito especial. Eu já falei sobre primeiro amor, que é uma mensagem acerca do livro, acerca da igreja de Éfeso, né? Então, vou tentar não repetir tudo isso, porque aí fica muito extenso. Mas só para te dar um contexto, quando você vai lá em Apocalipse e vê as cartas, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor, a primeira é a carta para a igreja de Éfeso. E, como eu disse, vou repetir aqui no aniversário de novo, né? Mais um ano se passou. Deus tem um propósito com a igreja aqui de Santos. E você já tem 22 anos de história. Já aprenderam muitas coisas, já passaram por muitas tribulações e permaneceram para chegar nesse momento. Então, o dia de hoje é um dia de vitória. Porque, querendo ou não, sobrevivemos, existimos. Tem muita igreja que não chega a 22 anos. Tem poucas pessoas, imagino, que estavam aqui no ano 1, estão aqui 22 anos depois. Nós, como igreja, estamos fazendo 35 anos, esse ano, na igreja que está na família, e o irmãozinho descobriu lá, enterrado num dos baús do Tatuapé, da Penha, a ata de constituição da igreja. 1980, então, as pessoas, escrito à mão, né? A formação da igreja. 95 pessoas assinaram a Constituição da Igreja que está na família. Tem 10 que estão hoje ainda na igreja, dos 95. Eu sou um deles. Então, o tempo passa, pessoas vão, pessoas vêm, alguns vão e vêm. Isso é ótimo, porque aumenta a experiência. Então, vocês têm uma história. E essa igreja de Éfeso aqui também tinha essa história. Não é o que eu vou falar hoje, mas quando você lê aqui em Apocalipse 2, ele fala para a igreja de Éfeso, e você pode pensar aqui para a igreja aqui de Santos. Versículo 2, conheço tuas obras, teu trabalho e tua perseverança. Sei que não suportas os maus, que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriste que são mentirosos. Então, uma igreja que ela é fiel à doutrina, fiel àquilo que é de Deus, que não engole qualquer coisa. É muito difícil quando a pessoa concorda com tudo que ouve. E isso é típico de uma pessoa nova, um neófito. Quando você vai ficando mais velho, você vai ter uma capacidade de criticar, no bom sentido. Eu não sei se você é daqueles que compram um livro, lê o livro, chega no fim e fala, puxa, concordei. Porque, óbvio, que se alguém escreve um livro, minimamente tem que ter um raciocínio para colocar lá as coisas ali, né? Ele defende uma ideia, põe os seus argumentos. Para você entender se aqueles argumentos são válidos ou não são válidos, se o livro está certo ou não está certo, você tem que ter um pouco mais de estrutura, de vislumbre, conhecer vários livros, ter tido experiências para falar, olha, aqui está errado, aqui está certo. Porque senão entra no que se chama de silogismo. Você cria um raciocínio
que aparentemente é lógico, mas chega num final que não é correto. Então tem que pôr à prova as pessoas. Eu sempre falo quando eu leio esse texto aqui, o problema não são os cargos, porque hoje em dia tem muito apóstolo, né? Muitos se denominam apóstolos, inclusive, que é uma coisa meio estranha, porque o apóstolo é aquele que tem uma atuação translocal. Então não pode ser uma igreja dizer que meu pastor é apóstolo. As outras igrejas têm que dizer, esse é apóstolo. Porque ele tem uma autoridade sobre várias igrejas, não autoridade de controle do dono, mas autoridade apostólica. Então o problema não são os apóstolos, o problema são os que vão apóstolos. Então você precisa provar, descobrir se é ou não é, e descobrir que são mentirosos. Então naquela época já tinha gente falando e era mentirosa. E a igreja de Éfeso tinha essa capacidade de ouvir e falar, isso aqui não. Tens perseverado, sofreste por causa do meu nome e não te desanimaste. Então uma igreja, oh, que beleza. Só falta carregar. Tem um carregador aí, ó, esse cabo aí. Mas eu acho que eu não vou usar isso aqui, não. Aqui eu troquei de celular. Hã? Põe para carregar. Uma igreja que persevera, que sofre, que não desanima. Isso é um negócio acima da média. Mas ele fala, tenho, porém, contra ti o fato de que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às obras que praticaste no princípio. Se não te arrependeres, logo virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Mas tenha a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Outra tradução fala, aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem são os nicolaítas? Pouca gente repara, mas Nicolau foi um dos 7 diáconos. Então, é um cara que tinha uma estirpe, tinha um nome na igreja, veio de Jerusalém, junto com Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármenas. A gente não vai falar muito do Nicolau, mas ao longo do tempo ele virou herético. Ele começou a pregar um hedonismo e uma prática de igreja que não combinava com o que os outros pensavam. E então ele foi separado. E os nicolaítas iam atrás disso e falavam. E a igreja de Éfeso, ela também disse, não, não quero, não aceito, não é. Então você vê que é uma igreja que teologicamente, que em termos de maturidade, ela se posiciona. Não aceita um apóstolo que não seja verdadeiro apóstolo, encontra onde está a mentira naquilo que é dito, rejeita uma tradição de heresia, mesmo vinda de um dos fundadores da igreja lá em Jerusalém. Qual que é o contraponto disso? Perdeu o primeiro amor. Por quê? Porque você começa a ficar muito crítico, muito cético, muito desconfiado, e perde a capacidade de amar. Então eu já falei sobre o primeiro amor, que é aquele amor que aceita, acredita. O amor que acha que tudo vai dar certo. Primeiro amor, você se converteu e todo mundo é cor-de-rosa. Todo irmão é santo. Deus resolve todos os problemas e você entendeu que orando para Jesus funciona. Então você entra em êxtase. Achei o lugar, mano. Que comunhão, que irmãos, que igreja, que palavra, que pastor. Aí vai passando o tempo e você fala, que palavra, que pastor, que irmão. Vai perdendo o primeiro amor. E começa a criticar. E às vezes você está dando aqui uma palavra, parece que os irmãos têm aquela plaquinha lá de juiz de natação, né? Quando acabou ele levanta a plaquinha. 4, 5, 7. Então nós nos tornamos críticos do que estamos ouvindo. E não recebedores. Nós temos que voltar ao primeiro amor. E quando a gente olha a história da igreja de Éfeso, como a coisa começou e aconteceu indo no livro de Atos, você vê que Éfeso tem uma história muito, muito boa.
Porque eles receberam a palavra de Apolo, que era um que pregava até João Batista, ele não conhecia Jesus. Então, quando Paulo chega lá, e Áquila e Priscila foram, e entenderam que Apolo não estava entendendo tudo, pregaram Jesus, o Apolo se converteu. E continuou pregando o Evangelho de Jesus. E o Apolo, como diz o nome, Apolo é o deus grego da beleza, né? Apolo era um cara bonitão, que falava muito bem. Então ele tinha uma oratória que todo mundo ouvia. E o Paulo era feioso e muito chato, cansativo. Ele era um profundo conhecedor, mas ele não era um grande orador. Quando você lê a carta de Coríntios, ele fala: vocês ficam falando que eu sou bom para escrever, mas minha presença é fraca. Porque ele não era uma pessoa agradável, assim, no sentido de impressionar, e falava muito. Imagino, com o conhecimento que ele tinha, as pessoas não entendiam. Pedro fala na sua carta lá: olha, o irmão Paulo, irmão tão profundo, que fala umas coisas que às vezes a gente não entende, de difícil interpretação. Mas, é de Deus. Eu entendo isso, porque às vezes a gente fala um negócio mais complicadinho, e fala: o pastor fica contando história aí, filosofando, eu quero aqui poder, Espírito Santo, vem aqui. Então tem sempre alguém que reclama quando a palavra é muito açucarada, porque tem que ter mais conteúdo. Reclama quando tem muito conteúdo, porque ninguém entende. E o Paulo era desses. Eu me chamo Paulo, espero. Tem pelo menos uma vantagem: Paulo quer dizer pequeno. Então já tem uma diferença entre eu e o verdadeiro Paulo. Mas ele pregava tanto, essa história também é conhecida, que ele chegou na igreja lá, pregou, e o jovenzinho estava sentado na galeria, dormiu tanto que caiu estatelado no chão. Aí foi aquele negócio, foram lá orar com ele, Paulo foi lá, orou com ele, ressuscitou o cara, aí todo mundo ficou feliz, ele voltou e continuou pregando. Ele dormiu, era meia-noite, e ele voltou e continuou pregando até às 6 da manhã. Que tal, hein? Então não reclamem de mim. Hoje você vai almoçar. Então o Paulo pregou para os Efésios, e ali teve aquela conversão forte. Os Efésios, eles receberam o Espírito Santo. Então era uma igreja que, quando se lê aqui Apocalipse, ela testava todo mundo, mas quando você vê a história dela, era uma história pentecostal. Eles foram batizados no Espírito Santo. Que ele perguntou: recebeste o Espírito Santo quando crestes? Não, só ouviam falar de João. Ah, não, então tem mais aqui, meu. Impondo as mãos, receberam o Espírito Santo, falavam em línguas, profetizavam. Uma igreja pentecostal. E eu disse lá outra vez, nós temos que lembrar esses tempos. Porque quando nós começamos como igreja, todo domingo tinha lá no final: quem quer ser batizado no Espírito Santo? Vem aqui, ficava um pessoalzinho orando aqui. Paramos de fazer isso. Quantos de vocês tiveram uma experiência com o Espírito Santo? Essa faz parte do primeiro amor. Em que você está buscando algo de Deus e sente algo. Depois a sua razão vai entender, e ninguém vai para o céu porque sentiu alguma coisa. Mas é aquilo que você sente que te aumenta a fé para que você entenda. Então, o milagre, o sinal, a força do Espírito abre o seu entendimento para que o Espírito fale e você se enraize na palavra. Então, milagres são importantes. Não vai ter milagre no céu, mas milagres são importantes na terra. E buscar o primeiro amor é manter essa chama do pentecostalismo aí acesa. Isso é importante na vida da igreja. Muitos milagres, sinais e maravilhas. O pessoal viu aquilo e falou: eu também quero. Os filhos de Seva estavam lá em Éfeso. Essa história vocês devem conhecer. Seva era um líder judeu. E os filhos dele começaram a expulsar os demônios em nome de Jesus e de Paulo. E os demônios falaram: Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, vocês? E aí então um
se apoderou de 2, bateu e os outros todos saíram correndo e fugindo. E quando isso aconteceu, caiu um temor sobre a igreja, porque eles viram que Paulo tinha uma autoridade espiritual, que não era só o discurso, era o poder e as maravilhas que se realizavam através dele. E muitos milagres aconteceram. Até os lenços e a roupa de Paulo curavam as pessoas. Ou seja, é uma igreja que experimentou um avivamento. E coisas assim, diferentes, faziam parte do dia a dia. Essa é uma fase que às vezes a igreja parece estar numa fase mais espiritual, depois fica uma coisa mais normal, aí tem uma mais espiritual, e geralmente está vinculado também com perseguição. Vocês têm que pensar que a sua vida espiritual como é que está. E entender milagres e coisas que a gente não pode entender. Tem várias coisas que eu vejo na minha vida que eu penso, que loucura, meu, que doideira. O Espírito Santo fala com você, para e fala com aquele cara. Aí você, não vou fazer isso, vou fazer isso, não vou fazer isso. Fala, bom, vou fazer isso. Aí você para e fala com a pessoa, e a pessoa está num momento de definição de vida. Deus te mandou aqui. Então, se você não vencer a sua resistência de orgulho, de autoimagem, ou de medo de pagar um mico, nada acontece. Uma vida sobrenatural. Já falei também sobre isso aí, muito tempo vivi assim. O resultado daquilo foi que as pessoas de Éfeso começaram a acreditar que não eram as mágicas ou os rituais de feitiçaria que resolviam, mas era aquele poder do Espírito Santo. Então eles trouxeram os seus livros, os seus encantamentos lá, fizeram uma fogueira e queimaram tudo aquilo. Lembrando que livro, não é que nem hoje que você compra na livraria aí, a 35ª edição. Eram coisas raras, era escrito à mão, não tinha imprensa. E eram livros de segredos e mágicas. Valia uma fortuna. E os discípulos, o Paulo falou, queima tudo isso aí. E as pessoas, queima. Então, quando você descobre que aquilo que você tem na sua casa não é de Deus, você se desfaz. Ah, mas é uma obra de arte. Teve um irmão que se converteu na igreja, entendeu que Deus tinha que endireitar a vida dele, e entendeu o que ele tinha. Ele tinha construído uma mecânica em cima de roubo. Ele trabalhava para desmanche de carros roubados, e ele trabalhava para os caras, não era ele. Mas ali ele começou a ganhar dinheiro, e com o dinheiro que ele ganhou, ele comprou o equipamento dele e montou um negócio. Quando ele se converteu, ele falou, esse equipamento aqui é dinheiro de roubo. Vou me desfazer. Foi, pegou tudo aquilo e jogou no rio. Que no caso de São Paulo não é um rio tão limpinho assim, né? O pai dele ficou maluco. Falou, esse cara tá louco, você jogar esse dinheiro fora. E começam vários raciocínios. Por que você não vende, dá para os pobres? Por que você não dá para mim? Deixa para lá. Por que você não ora, abençoa e tudo bem. Mas sabe, se você não for radical com as coisas que não são de Deus, você começa a contemporizar e perde as referências. E acontece o que está acontecendo na sociedade hoje. Eu recebi uma pessoa que ia falar comigo, que eu não conhecia. Falou, pastor, eu sei que você é pastor, visão cristã, e também é um homem envolvido nos relacionamentos aí de governo, as coisas que estão acontecendo, no mercado. Ele pediu um conselho. Eu trabalho para uma das pessoas da Operação Lava Jato. Está preso. Vou ter que depor. Os advogados estão falando. O que você fala? Então eu quero lhe perguntar, o que eu falo? Essa é uma situação complexa. Está o seu emprego ali. Você sabe ou não sabe? Fala ou não fala? É ou não é? Por quê? Porque na hora de fazer o rolo, as pessoas falam, funciona assim. Quer trabalhar com a Petrobras? Que não é o caso dessa pessoa aí, mas quer trabalhar com a Petrobras só desse jeito.
Quer trabalhar com o governo? Só desse jeito. Tem grandes construtoras, não vou dar nomes aqui, mas se você conhece esses nomes, essas grandes construtoras estão resolvendo fechar. Porque elas vivem de obras públicas. E não dá para viver daquele esquema como está vindo. Por quê? É uma questão de ética. É uma questão de valores. Eu ouvi de uma pessoa que trabalha numa grande dessas construtoras dizendo: está um negócio incrível lá, porque a gente fica fazendo curso de cultura empresarial, de lavagem contra a corrupção, de como se comportar para fora, compliance, controles, e tudo isso aqui, agora descobre que lá em cima tem um monte de podre. Então as próprias pessoas da corporação falam: os valores que vocês pregam, vocês não vivem. Lá em cima tem um cara falando: só dá certo se fizer isso. Então o que eles estão resolvendo? Não vamos mais trabalhar com o governo. Vamos sobreviver de outro jeito. Porque desse jeito não dá, e quando pega, pega pesado. Então, irmãos, esta é uma definição que você tem que viver. Vou ser radical ou não vou ser radical? Um pastor, que não é da nossa igreja, me procurou dizendo que se eu podia ajudá-lo numa operação financeira, se eu conhecia as pessoas. E quando ele foi falando, eu falei: você sabe que isso é lavagem de dinheiro? Ô, irmão, eu não sei o que é isso. Eu sei que se eu fizer só o meu trabalho, que é apresentar um para o outro, para o outro, para o outro, tem uma comissão aqui que é um dinheiraço. Como é que você vai receber esse dinheiro? Ele falou que eu posso apresentar uma nota, abrir uma consultoria. Sabe que se der errado, não vai pegar o lá de cima não, que é o presidente do banco. Vai pegar. Então você pensa aí bem direitinho. Se vale a pena esse dinheiro. Tem um irmão que trabalha conosco hoje, trabalhou em sociedades bíblicas, vende Bíblia. Teve um dos mentirosos apóstolos, bispos e pastores, que queria comprar não sei quantas mil Bíblias, mais de 100 mil Bíblias, era um número alto. E quando ele chegou para ele, falou: queria comprar esse valor aqui. Quer dizer uma coisa para você: vê o seu preço e coloca 15% acima. Como assim? Não, eu compro de você, mas eu quero 15%. Aí ele falou: 15%? Não pode ser 20%? Aí o pastor lá respondeu: guloso, hein? Pode ser 20%. Aí ele falou: você está entendendo que você está querendo ganhar dinheiro em cima de Bíblia? O que você acha que Jesus pensa disso? Aí o pastor disse: não põe Jesus nessa história. E ele respondeu uma frase, eu falei: eu gostei de ter respondido isso, vou guardar um dia, eu vou falar isso. Ele falou: olha, se Jesus não está nessa história, eu também não estou. Mas ele me disse: mas eu fiz a conta. Porque é rápido, é dinheiro, você pensa o que você pode fazer com isso. E aí, como aquele outro pastor me falou: irmão, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Então, você tem que pôr à prova as coisas e ter decisões firmes. O povo de Éfeso, quando descobriu que não era certo o que eles tinham, se desfizeram daqueles livros todos, fizeram uma fogueira e jogaram tudo fora. O pai e a irmã desse garotão que se converteu lá vieram bufando na igreja. Sei que nós tínhamos feito uma lavagem cerebral no filho dele, que estava louco, que pastor doido é esse? Aí quando chegou lá, eu comecei a conversar com ele, e apontou as coisas, ele não tinha defesa.
Porque é lícito, é honesto, é de Deus, é abençoador. Você quer ser abençoado por Deus? Então Deus tem que te abençoar. Você quer ser abençoado pelo esquema? Não põe Jesus nessa história. Você confia nos homens? Então olha bem para quem está olhando, confiando. Você confia em Deus? Esquece os homens. É uma decisão de vida isso. E nós estamos num país que está descobrindo que tem que tomar essas decisões. E vai doer. O Ministério Público está impondo algumas multas para essas empresas. E elas estão falando, se eu pagar 1,5 bilhão, 4 bilhões de multa, eu vou quebrar. E o que o Ministério Público está falando? Então quebra. Porque tem que ser exemplar. E aí vai ter o puxa-empurra. Não sei onde essa história vai acabar. Mas elas estão nos jornais. Então, irmãos, é bem recente tudo isso está acontecendo aqui com Éfeso. Porque quando eles viram que o povo estava se convertendo, que a fogueira estava crescendo, o Demétrio chamou lá toda a turminha e falou, olha, vocês sabem que aqui Éfeso, o nosso maior capital, a força da cidade, é o comércio em torno da grande Diana dos Efésios, que era uma das 7 maravilhas do templo, da época antiga. O templo e a estátua de Diana em Éfeso. Era uma coisa assim que todo mundo ia ver, que nem Jardim Suspenso da Babilônia, as pirâmides do Egito, Colosso de Rhodes, estátua de Diana dos Efésios. Era uma atração turística. E ele disse, nós vivemos disso. Nós vendemos santinhos, medalhinhas, réplicas, ourivesaria, ourives. E se esse pessoal se converter e virar crente, nós vamos perder aqui. Porque estão pregando um outro Deus e a nossa grande Diana vai acabar. E criaram um tumulto, e pegaram Paulo, e queriam matar ele, e teve que ter uma ação ali, no meio daquela confusão, para falar, calma, irmãos, ó, os romanos vão chegar aqui, vão bater em todos nós aqui. Vamos parar com isso, baixa a bola. E Paulo teve que sair dali para não ser apedrejado. É o resultado da igreja na sociedade. E vai incomodar os poderosos. E eles vão falar, ó, estamos perdendo dinheiro. Enquanto você está orando por mim aqui, tudo bem. Na hora que estamos enchendo dinheiro. Então, nós temos um desafio aqui. De falar o que é certo e fazer prevalecer o que é certo. Então, essa é a história da igreja de Éfeso. Ela continua, depois o Paulo chamou o pessoal. É uma igreja forte. Por isso eu queria falar aqui desses 4 capítulos de Efésios, que obviamente eu não vou ler. Eu quero chegar só num ponto de Paulo escrevendo para esse pessoal. Com esse contexto que eu disse, você pode entender assim, como é que ele enxergava aquela igreja. Efésios em 4 atos. No capítulo 1, são 23 versículos, o que eu queria ressaltar aqui é que Paulo explica, eu já preguei sobre vocação, já preguei aqui sobre esse texto. Efésios 1, 14 em diante. Falando que a nossa vocação tem um vínculo com a nossa herança. Ou seja, Deus nos chamou para um propósito. E quando nós entendemos esse propósito, Ele libera a herança, que é o dinheiro que vai fazer viabilizar esse propósito. Então, ele fala aqui, no capítulo 1, versículo 18, sendo iluminados os olhos do vosso coração, entendimento, para que saibais qual é a esperança do chamado, que é a vocação, que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, para todo chamado, tem uma riqueza. Herança é aquilo que você recebe sem ter feito força nenhuma. Você não trabalhou, não construiu, não fez nada, de repente tem uma... Olha, você tem uma herança. Ganhou grátis um dinheiro. Morreu o tio-avô e gostava de você e deixou lá. Herança é muito bom de ganhar. Agora, tem um propósito. Para que esse dinheiro?
E esta herança aqui, quem está segurando é o Espírito Santo, que ele fala lá no versículo 14, que ele é o penhor, a garantia da nossa herança. O Espírito Santo. Glória a Deus. Não é tão bom assim. Ele quer dizer assim, que o Espírito Santo, ele está segurando o negócio. Essa herança é sua, você é herdeiro, mas ainda é menino. Então vai esperar até crescer para entrar na posse da herança. Que é o que ele fala em Gálatas. Em todo o tempo que o herdeiro é criança, em nada difere do servo. Está debaixo de tutores, aios, que estão lá aguardando e falam, você é rico, mas não vai pôr a mão no dinheiro. Então, a criança nasce, ela não sabe o que é dinheiro. Ela sabe o que ela quer, o que ela não quer. Então vai com a mãe no supermercado, fala, eu quero essa balinha, quero esse chocolate. Aí a mãe fala, não tem dinheiro. E essa resposta é universal, não tem dinheiro? Não tem dinheiro, tá bom. Aceitou. Não gostou, mas aceitou. Agora quando vai crescendo, ele fala, pera lá, tem dinheiro sim. Você que não quer me dar. Aí começam. Se você, pai, não tomar cuidado e for dar para o seu filho tudo que o seu dinheiro pode, vai estragar ele. Ele tem que viver pobre. Em todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Quer dizer o seguinte, o filho do empregado e o filho do dono brincam juntos, trabalham, estudam juntos, estão debaixo da mesma lição, vão na escola, obedecem às mesmas regras. Porque se aquele menininho achar que ele é dono do mundo, acabou. Quando crescer, vai entrar em posse na herança. Vale para uma criança, vale para você como cristão. Então você é cristão e descobriu que você ora em nome de Jesus e tudo acontece. Depende, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, o Espírito Santo está segurando essa herança que garante a sua vocação. Porque Deus quer que você entenda por que você foi criado. E aí no capítulo 1, no finalzinho, ele fala, olha, você vai sentar do lado de Deus, porque você é corpo de Cristo. Acima de todo nome, domínio, poder, potestade, principado. Já preguei sobre isso também. Então, meu amigo, você não é pouca coisa não. Sabe com quem você está falando? Isso é nome. E quando a gente anda na cidade aqui, a gente fica vendo, né? Eu vim com o Waze hoje. Hoje, então, foi complicado para chegar aqui. Foi, não. Então, você vê o nome das ruas. Está lá, uma rua, não sei o que lá, Bonavides. Falei, famoso o cara aqui. Né? É um nome que fala alguma coisa. Se falar Mendes, nomes que dominam a cidade. Nomes que criam domínios. Poderes. Então, sobre tudo isso, você como igreja está sentado. Grande autoridade. Aí vem o capítulo 2. Ele fala da salvação. E fala que você que não era nada, por Jesus, se torna herdeiro. Então, eu não vou ler tudo aqui, mas versículo 12 fala, estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Está falando para os Efésios, que eram gregos. Vocês estavam fora. Mas Jesus, de todos os dois povos, fez um só, e derrubou a parede de separação. Em seu corpo, desfez a inimizade. Então ele está explicando, vocês que não são judeus, têm participação nessa promessa. E a paz foi proclamada sobre todos vocês. E agora vocês são um prédio, versículo 19, ainda não sois mais, assim não são mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Pessoal, vocês estão aqui, concidadãos dos santos. O que significa isso? Que quem não era passa a ser. A gente olhando aqui, o Brasil é muito legal por isso. Olhando aqui o povo, vocês são brasileiros. Mas uns têm origem africana, uns têm origem portuguesa, espanhola, italiana. Tem alguns que têm cara de ser
nórdicos, alemães. Um dia, os seus ancestrais chegaram aqui e eram imigrantes. Em 1925, São Paulo, cidade, tinha 30% de imigrantes na população. De repente, chegou todo mundo para trabalhar na lavoura do café, a abolição da escravatura, aquele processo de imigração, muitos italianos, e a cidade recebeu aquele impacto de imigração. E agora você vê a riqueza da cidade, os nomes, imigrantes. Se tornaram povo. Então nós somos feitos cidadãos com Deus. E fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, sendo Jesus a pedra de esquina. Para chegar no capítulo 3, em que eu gosto desse capítulo porque ele fala: então, olha, lendo o que eu escrevi, vocês podem entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Que é o capítulo 4 que ele está falando, é o versículo 4, né? E esse mistério foi me revelado. É um ministério revelado. Paulo era um estudioso da Bíblia. Ele era um teólogo. Ele era um erudito. Ele tinha mais capacidade e conhecimento da lei e dos profetas do que qualquer um dos apóstolos. Mas todo aquele conhecimento o levou a perseguir a igreja. E quando ele foi derrubado no cavalo no caminho para Damasco, ficou cego e foi curado. Quando ele saiu de Damasco, ele conta essa história em Gálatas, ele fala: eu não consultei carne, não consultei sangue, fui para longe, fui para a Arábia, pensar e repensar, que significa isso? Que voz é essa que me disse: eu sou Jesus, a quem você persegue? Dura coisa é resistir contra o aguilhão. Então ele ouviu uma voz dizendo: você me persegue, mas eu sou o Filho de Deus. E ele pensou: Jesus é verdadeiro, e eu estou resistindo. E esse recalcitrar contra os aguilhões, que é um português meio estranho, o aguilhão é a espora do cavalo. Então quando o condutor está lá, machucando o animal para levar numa direção, e ele está negando, refugando, ele não quer ir, e você aperta mais, aí dói mais, você resiste, aí aperta mais, até que você se rende e vai na direção que o condutor quer. E Paulo estava nessa posição. Ele estava indo contra Deus na sua inocência, no seu zelo de preservar o judaísmo. E estava indo contra Deus. Aí Deus apertando ele, apertando ele, apertando ele. Então aquela queda do cavalo foi um final de uma história. E é um final, isso eu nunca ouvi ninguém falando, mas uma vez eu fiquei pensando: olha só, ele estava em cima de um cavalo, então ele era o condutor. Aí quando ele cai do cavalo, Jesus fala para ele: dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, agora, amigo, você é o cavalo. E sou eu que estou te conduzindo. E eu te trouxe até aqui, contra a sua vontade, mas eu estou te levando, porque eu tenho um propósito. E quando Ananias falou: eu não vou curar esse cara, ele falou para Ananias: ele é um vaso escolhido. Acho que daí que veio a nossa terminologia, né? Eu vou mostrar para ele o quanto ele vai sofrer em amor do meu nome. Ou seja, Deus tinha um propósito, uma vocação, mas ele não tinha dito para Paulo ainda. Assim como não disse para você qual é a sua. Então essas coisas, irmãos, fazem a nossa vida cristã ter sentido. As nossas necessidades fazem nós buscarmos a Deus. E o conhecimento de Deus faz nossa vida ter um sentido. Então, se você tem muitas necessidades, alegre-se, porque Ele está te empurrando na direção do propósito dEle. E quando você entender o propósito, vai acontecer o que o Salmo fala: você vai andar agora, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo ou a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio para que não se atire contra você.
Então, quando você entende o que Deus quer, Ele para de ter que te puxar pelos fatos e começa a te guiar pelo entendimento. Isso é maturidade. 22 anos, dá para pensar assim, o que Deus quer de nós como igreja aqui. E chega então no capítulo 4, que ele fala: há um só corpo, um só Espírito, quando também foste chamados em uma só esperança do vosso chamado, que é a vocação, chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um, conforme a medida do dom de Cristo. Isso significa, há uma só igreja. Você tem que discernir esta igreja. Nós somos a igreja cristã na família, e você é a igreja cristã na família Santos. Então, no corpo da igreja cristã na família Santos, você é um membro. Que membro você é? Você sabe? Ontem eu fui chamado da igreja lá da Dona Franco, queriam fazer um pinga-fogo lá, eles chamam de papum. Então, se escreve a pergunta, responde. Aí o mundo escreve a pergunta anônima, leio lá e tem que responder. Aí uma pergunta foi assim: nós somos uma igreja ministerial. Se eu não estiver envolvido em um ministério, estou pecando? Eu falei, está. Ou pode estar. Por que nós somos uma igreja ministerial? Porque nós nos entendemos como um corpo, que é o que está escrito aqui. Então, o corpo ele é funcional. Cada membro tem um papel. Você não está assistindo um culto, você está prestando um culto. E esta é uma visão de igreja que nem todas têm. Porque é mais fácil conduzir uma plateia, só precisa de um pregador, alguns músicos e oração. E você vem assistir e dar nota. E se for uma palavra ungida e abençoada, você sai feliz. Se for um louvor maravilhoso, você sai feliz. Se tiver uma campanha das 7 semanas de alguma coisa, você sai animado. Aí você paga pelo show. Tem um preço, que é a mensalidade, que você paga como dízimo, e as ofertas. De acordo com o show, pode ser maior ou menor. As igrejas funcionam assim. Eu conheci um pastor americano que gostou de mim e queria que eu introduzisse ele aqui no Brasil. Eu falei, vamos ver, né? Se Deus quiser, sei lá, né? Não era o meu estilo. Eu gostei dele, assim, do conteúdo da mensagem dele, mas a maneira dele se comportar. E aí ele conheceu os outros pastores lá, que são os pastores que fazem os shows. E ele falou, olha, eu vou para o Brasil, custa 300 mil. Agora, eu garanto que eu vou arrecadar mais que 300 mil. Se você não receber mais que 300 mil, não precisa me pagar. Ele veio e levantou mais que 300 mil. O cara é bom. É bom para pedir dinheiro. Por que as pessoas deram? Porque é uma promessa bíblica, porque é um valor, porque é um princípio e porque ele fez o show. E eu vi isso lá nos Estados Unidos. Ele fez um apelo para 100 mil dólares por pessoa. Obviamente ninguém aqui ia nesse apelo, né? Tem que ter 100 mil dólares para dar. Eu estava do lado de um chinês, começou a chorar tudo, chorar, e falou, Deus me mostrou que tem 50 pessoas aqui que vão dar 100 mil dólares. Tinha umas 4 mil pessoas no salão. E essas pessoas vão subir aqui no púlpito e eu vou orar com cada uma delas. 50 pessoas levantaram, 60, 70, aí começou a aumentar o número e falou assim, ó, Deus está mostrando que tem mais do que 50. Que revelação. Eu fiquei impressionado em ver quantos milhões se levantou tão fácil. Agora, a causa é boa, é bom dar dinheiro para a igreja? Com certeza. Aliás, eu dou meu dinheiro para a igreja,
e passa de 100 mil. Agora, é massageado pelo algum ego de alguém, essa visão do corpo de Cristo, de que é um corpo, e portanto eu participo dele, e o meu papel é fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, e não assistir e pagar. Então qual que é o meu lugar? Que membro eu sou? Então a sua pergunta aqui tem que ser essa. Você pode vir assistir o culto e ir para casa, não tem nenhum problema. A gente chama isso de ouvinte. Então hoje tem aqui, espero, visitantes. Primeira vez que você veio, primeira ou segunda vez, você é um visitante. Bem-vindo. Está ouvindo uma palavra um pouco diferente do que você ouviria por aí. Aí você vai falar, gostei desse lugar. Você volta. Volta. E pode voltar quantas vezes quiser. Pode dar dinheiro, contribuir. Você é um visitante. Na hora que você virou ouvinte, é um frequentador assíduo. Mas na hora que você virou membro, você assumiu um compromisso de trabalhar em prol do corpo, porque você é um membro. Você abriria mão de algum membro do seu corpo? Tem algum pedaço do seu corpo que você pode dizer, hoje não precisa trabalhar? O que acontece se um pedaço do corpo disser, agora não vou trabalhar porque eu cansei? Você fica doente. Se a mão não gira, o pulso fala, não vou mais virar. Eu estou fazendo uma mensagem que é tão técnica, eu preciso fazer esse culto com a Leni junto, né? São os 8 ossos do pulso. Tem 8 pedrinhas aqui, que fazem com que você consiga virar a mão, pegar, inclinar e dar esse movimento. Cada um tem o seu papel. E se essa pedrinha, esse ossinho que é pequenininho, falar, eu sou muito pequeno, sou insignificante, não vou trabalhar, você perde o movimento da mão. E se esse ossinho falar, eu gostaria de ser o fêmur, que é o maior osso do corpo, eu quero crescer. Imagina um fêmur nascendo no seu pulso. Perdeu a funcionalidade. Então, nenhum membro do seu corpo é dispensável. Ele tem que funcionar. E é isso que ele fala aqui no capítulo 4. Por isso nós somos ministeriais. Dá um baita de um trabalho, porque nós somos diferentes. Cada um gosta de uma coisa, cada um é de um formato, de um jeito, mas tem um lugar. Então, uns gostam de música alta, outros gostam de música baixa. Tem que ter um lugar. Se gosta de música alta, perto da caixa. Eu não sei qual que é o seu lugar, mas nós temos que orar por isso hoje aqui. Porque ele termina o capítulo 4 falando, versículo 12, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, é o aperfeiçoamento dos santos. De novo, é para você essa palavra hoje. Santos tem que ser aperfeiçoada, para entender a obra do ministério e edificar o corpo de Cristo. Até chegar a essa plenitude do conhecimento, ao estado de varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Não sermos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Quando eu li esse texto, fiquei pensando, olha só, Paulo escreveu isso quando está começando a igreja. Aí João escreve lá em Apocalipse, vocês não suportam os mentirosos, descobrem onde está o erro, não são levados por vento de doutrina. Funcionou. Eles cumpriram o propósito. Aí o versículo 15. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nele o corpo inteiro bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo no amor. Então ele fala, sem mentiras, crescendo em amor. Precisa de amor.
E aí em Apocalipse ele fala: vocês abandonaram o primeiro amor. Então, força no conhecimento da verdade, amor para acolher, para ligar, para juntar e para crer que é Deus que vai dar o crescimento. O seu corpo vai crescer através de Jesus. Queria orar com vocês aqui pelo crescimento de santos esse ano 2015. É o ano da multiplicação dentro da nossa igreja. Nós temos condições de crescer. Alguns devem estar no sábado que vem lá no nosso encontro de liderança, os líderes e colíderes dos ministérios. Nós vamos falar sobre isso bastante. Os 4 pilares, os ministérios, a multiplicação. Eu queria fazer aqui uma experiência, já que vocês são de Santos, não vão para São Paulo, vocês não contam lá para o pessoal de São Paulo. Mas eu queria fazer uma experiência aqui antes de orar, que é o poder da multiplicação. Nós estamos ligados pelo auxílio de juntas e medulas. Então significa que você é um corpo, no corpo você é um membro, é um órgão. Então um é o fígado, outro é o pâncreas, outro é o estômago, outro é o esôfago, o intestino. O que você tem que fazer como membro desse corpo aqui de Santos? Primeira coisa, saber que você é membro do corpo, então todo o corpo é bem-vindo, porque o DNA é o mesmo. Eu sou esqueleto, o outro é estômago. Somos muito diferentes, mas temos o mesmo DNA. Eu preciso dele, ele precisa de mim. Então abençoe o corpo todo. Aliás, vale para a igreja de Cristo como um todo, que não vou falar hoje aqui, mas abençoe o corpo de Cristo, as demais igrejas. Eu vim pelo caminho aqui, passei na frente da Peniel, vi o pessoal lá, falei: Deus abençoe essa igreja aqui. As pessoas estão entrando, falando, ouvindo. Não são igrejas que estão na família, mas são membros do corpo de Cristo. Está longe. Agora, eu aqui, igreja que está na família, sou o estômago. Então, eu estou criado para receber o alimento e tratá-lo. Eu tenho condições de injetar suco gástrico, que é ácido clorídrico, na comida. Então você tem resistência para aguentar ácido sem se machucar. Se você ficar disfuncional, vai ter uma gastrite. Mas se estiver inteirinho, vai aguentar bem aquilo. Outros pedaços do corpo não aguentam. Pingar ácido clorídrico no cérebro vai ser um desastre. Mas no estômago, necessário. Então eu sou o estômago, eu sei porque eu funciono. Deus abençoe o esqueleto. Mas o meu negócio é perguntar para o esôfago: cadê a comida? E entregar para o intestino: está aqui a comida que eu recebi do esôfago, tratadinha, agora você absorve. Quem que me ajuda? A vesícula, o fígado. Então isso forma um órgão, vários membros. Quando eu sei o meu lugar, e o que liga um com o outro, esses ligamentos que dão a força do corpo. Você tem que estar conectado com o seu irmão. Então tem coisas que são só você, mas só funciona quando você está ligado. E esse é o poder da multiplicação. E eu pensei nisso, é uma palavra que nós vamos falar durante o ano. Para multiplicar, que é para crescer, nós temos que não andar sozinhos. Porque matemática de escola, qual que é o elemento neutro da multiplicação? 1. Qualquer número vezes 1 é igual a ele mesmo. Então você não consegue multiplicar quando é 1. Para multiplicar tem que ser mais de 1. Ou seja, se você estiver sozinho, não multiplica. 2, 3, 4, multiplica. Você sozinho se relaciona com Deus, a salvação individual, Jesus fala com você, mas Jesus falou: quando 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estarei ali. Por quê? Porque vai multiplicar, isso é igreja, e a palavra igreja quer dizer assembleia, muitos. Então vocês têm que estar aqui nessa igreja, não em casa, não sozinhos, não fazendo o que Deus me chamou para fazer, porque só eu sei fazer. Tem que fazer com todos, e você precisa de todos.
E quando estiver junto, multiplica o efeito, acelera o processo. Vocês vão me ouvir falando sobre isso aí nos videozinhos. E eu queria fazer uma experiência sobre esse poder da multiplicação na sua vida. E orar. A experiência é bem simples, mas você vai achar interessante. Queria que todos vocês ficassem de pé. Juntasse aí para no teu corredor. Muitos que se tornam um. Então, fica aí ao alcance da mão. Adensamento. Eu falei ao alcance da mão, não para dar a mão. Quem mandou se dar a mão? Obediência. Agora, só que vocês fizeram isso, então, vira para lá, olha para a porta. Muito bem. Não olha para trás, hein? Agora vai ser o seguinte. Você está sozinho aí. Eu vou tocar uma pessoa aqui. E quando essa pessoa for tocada, você tem duas mãos, você toca duas pessoas. Pode ser alguém do seu lado ou a pessoa da frente. E um tocando o outro, vai chegar lá na porta. Se eu for conversar com cada um de vocês individualmente, vai demorar um ano para falar com todo mundo. Mas se todos nós nos multiplicarmos, quanto tempo demora para eu tocar um e quem chegar lá na porta levantar a mão quando chegar? Você sempre está na primeira fileira da porta aí, quando alguém te tocar, você levanta a mão. E eu vou marcar quanto tempo demorou isso. Estão preparados? Sim. Não foi amém. Não olha para trás, hein? Vamos ver aqui então. Quanto tempo demora para que essa igreja toda se relacione? Tocando um. Quem tocou, toca dois. Você foi tocado? Vamos lá. Quando chegar na frente, você levanta. Chegou. 30 segundos. Agora, levanta a mão quem não foi tocado. Ninguém tocou você, levanta a mão. Tem alguns que não foram tocados. Você vê? Porque eu sozinho toquei um. Agora vamos pegar aqui nós quatro. Eu, a Leni, o Evandro e a Sandra. E nós vamos tocar cada um. 30 segundos. Agora você já aprendeu. Quando se alguém te tocar, você toca alguém. Valendo. 2. Coloca aqui, amor. Quando chegar na frente, levanta a mão. Levantou. 20 segundos. Vira para cá. Esse é o poder da multiplicação. Se vocês estiverem juntos, a voz de comando vai fazer com que as coisas cheguem lá. Se vários fizerem a mesma coisa, você multiplica a multiplicação. E essa é a palavra de Hebreus 6. Deus diz para Abraão: abençoando, te abençoarei. Multiplicando, te multiplicarei. Esse é o tema da nossa campanha. Eu queria orar para vocês para que vocês sejam multiplicados. E que vocês saibam o seu lugar no corpo. E sejam uma igreja como a igreja de Éfeso. Boa. Forte. Que testa aquilo que ouve. Que não suporta os mentirosos. Que não vai atrás de qualquer onda apostólica. Mas que não abandona o primeiro amor. E o primeiro amor é o Espírito Santo. É a manifestação de poder. É a vontade de perder para que Deus ganhe. E a capacidade de entregar o que não é de Deus na sua vida. Para que a cidade seja alcançada, sacudida,
E as pessoas falam, tem uma igreja aí que está acabando com a nossa festa, está acabando a corrupção, está acabando o roubo, está acabando a idolatria. E é isso que Deus quer que aconteça mesmo. Que vocês sejam edificados em santos como santos. Amém? Queria orar com vocês aqui. Chama a Leninha aqui, vem cá orar comigo aqui. Ela concordou em vir comigo, ó, vem aqui. Ela gosta de vocês, que o ano passado ela veio, repetiu a festa. Não é todo lugar que ela vai não, viu? Não fala pro pessoal da Ponte Rasa que eu vou lá hoje à noite. Vamos orar aqui, para que Deus abençoe. Tem mais um microfone aí? Para que Deus abençoe vocês. Aqui. Multiplicadamente. Queria orar por aquilo que o Espírito tocar aqui. Bênção sobre a sua vida. Amém? Eu oro, a Leni ora. Alô. Feche seus olhos. Amém, Senhor. Senhor, obrigado por estar aqui. Obrigado porque nós somos igreja. E porque cada um desses teus filhos resolveu nesse domingo de manhã vir à igreja. Não estão correndo, brincando, se divertindo, dormindo. Não estão cuidando das suas próprias vidas, mas vieram te prestar um culto. Senhor, isso já nos faz tão especiais, tão diferentes de todos aqui nesse mundo, nessa cidade. Eu sei que o Senhor se alegra com esse sacrifício de louvor. De cada pai que acordou hoje e falou, filho, vamos, filho, se troca. Filho, está na hora. Cada um que se esforçou para estar aqui. O teu coração se alegra. O nosso coração se alegra. Nós amamos a tua presença, Senhor. E nós estamos na mesma persuasão e no mesmo sentimento que os primeiros pais da igreja experimentaram. Que Paulo pregou para Éfeso. Vale a pena estar com Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena amar a Jesus. E Ele é o cabeça desse corpo. E você vai ser membro de um corpo acima de todos os reis dessa terra. Acima de todos os principais, potestades, domínios, poderes. Nós abençoamos essa igreja. Eu ordeno a tua bênção sobre cada um que está aqui. O Senhor sabe o que Ele pode fazer. O Senhor sabe o que Ele tem que fazer. E nós queremos ser, não um impedimento, mas a razão pela qual eles vão conseguir fazer. Então nós abençoamos a igreja aqui agora. Abençoamos nesse dia de aniversário. Abençoamos para que este ano continue sendo um ano de crescimento. Mas atingindo essa maioridade, eles façam acontecer, Senhor. Então pedimos que o teu Espírito venha lembrar a cada um do primeiro amor de suas vidas, das coisas que eles sentiram quando pela primeira vez alguém orou e eles perceberam, há algo que eu não conheço, há um Deus que pode falar comigo. Das buscas pela madrugada, da busca pelo teu Espírito, das experiências sobrenaturais. Oh Senhor, nós queremos agora que essas duas coisas andem juntas como em Éfeso. A capacidade de discernir o que é certo e errado. E a sensibilidade para permanecer fiel à voz do teu Espírito. Então nós abençoamos essa igreja. Senhor, essa cidade precisa dessa igreja. Nossa nação precisa dessa igreja. Os valores corretos precisam ser anunciados por essa igreja. Pessoas que não têm medo de perder, para que o Senhor ganhe. Então eu abençoo essa igreja. Abençoa esse momento. Multiplica a tua força neles. Autoriza a tua glória neles. Aumenta a autoridade das suas vozes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o poder para dizer, eu sei como pode ser feito, eu sei como é para ser feito, eu sei o melhor para ser feito. Nós abençoamos a capacidade de mobilização dessa igreja, a conexão de um com o outro, a membresia que funciona, cada um no seu lugar, ajustado para que Cristo seja o cabeça glorificado e o corpo funcional produtivo. Então abençoa o Senhor. Que o Senhor derrame o teu óleo sobre esse lugar. E que essas juntas e megulas possam funcionar. Senhor, eu oro pelos órgãos. Mas eu peço, Senhor, que se levantem pessoas
que orem pela unidade desses vários órgãos, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor, por este lugar. Senhor, nós te amamos, Senhor. Amamos a tua presença. Aleluia. Amamos, Senhor, o Senhor. Senhor, reaviva o primeiro amor no nosso coração. Amém, aquele Jesus. amor que faz com que a gente entregue tudo por amor a ti. Largue a nossa vida por amor a ti. Senhor, derrama a tua unção sobre este povo. Enche as águas. Oh, Deus. Senhor, que eles sejam cheios do Espírito. Que eles fluam nesse amor. E esse amor impacte santos, impacte Aleluia. as pessoas. Amém. Senhor, eu quero te clamar. Move no meio, Senhor. Move no meio. Senhor, manifesta o teu Amém. poder. Amém. Manifesta Mais a tua poder. unção. Mais poder. Manifesta a tua unção. Mais Manifesta o teu amor. Mexe com as estruturas, Senhor. Mexe, Senhor, com as células. Traz a unidade, Senhor. Não afasta o cálice, como está escrito em Apocalipse. Traz de volta o primeiro amor. Que faz com que a gente se entregue de todo o coração. Senhor, faz um povo que te ame com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, se dedicando 100% para o Senhor. Enche, Senhor, enche cada um, enche com teu Espírito, e que esse poder que está enchendo eles possa passar para os outros. Aleluia. E possa tocar como nós fizemos, um tocando o outro. Oh, sim, Senhor, Senhor. flui no meio da tua igreja. Nome de Jesus. Manifesta os teus dons. Nome de Jesus. Traz os teus dons. Traz a tua palavra. Aleluia. Levanta um povo profético. Levanta um povo, Senhor, que manifesta poder. E quando entrar um incrédulo, indouto, vai ser convertido, dizendo: Deus está neste lugar. Porque Deus está neste lugar. Amém. Amém. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Ordenamos a bênção Move da as sua vida. águas. Nós queremos, Senhor, restaurar a saúde daquele que está pensando hoje: eu quero fazer mais para ti, mas eu não consigo. Move as águas, Senhor. Então, Senhor, nós ouvimos essa oração, para que a motivação no trabalho possa trazer a cura do corpo. Vem, Espírito. Muitos vêm à igreja assim, querendo ser curados, Toma nós, Senhor. para poderem usufruir melhor da vida. Mas, Senhor, esses que estão falando: Senhor, eu quero te servir melhor, mas eu tenho essa restrição. Nós oramos agora pela saúde, Senhor. Aleluia. Doenças crônicas, problemas que restringem movimento, dificuldade de executar, de mobilidade. Nós queremos repreender agora em nome de Jesus, para que a liberdade do teu Espírito promova também a fluidez da tua obra. Então nós cobrimos a igreja, Senhor, para que ela seja curada. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Em nome